Olá, hoje eu vou fazer um review da minha câmera Sony HX400V. Essa é uma das minhas 3 câmeras, né? Foi uma Canon T6, que é uma DSLR mais barata, a P900, que é uma super zoom de elite, né, da Nikon, e a HX400V, que é uma super zoom também de mais alto nível da Sony. Das 3 câmeras, essa daqui acabou sendo a minha preferida por uma série de motivos. A gente reparar a questão de tamanho, dá para ver que as duas são muito semelhantes, apesar da T6 ter um sensor de luz 10 vezes maior do que a Sony HX400V, a qualidade de imagem não é tão diferente. A gente às vezes vê, né, em reviews de câmeras, né, que um sensor, por exemplo, com o dobro de tamanho captura o dobro de luz. Mas isso depende do tipo da lente também. Porque uma lente desse tamanho, ele funciona no sensor como uma lente de aumento. Ela concentra, né, a luz na parte menor do sensor. E uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, uma grande vantagem em relação às super zooms tanto da Canon quanto da Nikon, que tanto a Sony quanto a Panasonic tem, é que geralmente o anel de foco fica ou na lente ou próximo da lente, tá vendo? Funciona semelhante a uma DSLR. Não é uma conexão física, né? Esse anel de foco não está conectado fisicamente com a lente. Aqui, por exemplo, estou trazendo o foco mais para próximo, né? Aí, dá pra ver aqui a parte branquinha, né, que é o Focus Peaking, tecnologia característica da Sony. Dá pra ver aqui que o fundo, né, tá totalmente desfocado e eu posso manualmente jogar o foco lá pro fundo. Caiu o dedo, fica desfocado e o fundo fica. Ou eu posso simplesmente apertar o botão de foco. Mas o que eu faço? Aí eu trago o foco para trás. E eu achei extremamente inteligente o foco dessa câmera por isso. Às vezes, você quer, por exemplo, fotografar um passarinho. O foco vai no que está atrás do passarinho e deixa o passarinho borrado. Ou o foco foca no galho que está na frente. Isso tem formas, né, da gente resolver isso, né, colocando o foco central e simplesmente colocando o ponto central em cima do passarinho. Mas nessa câmera, quando o foco vai além do que desejamos, a gente simplesmente roda, né, o anel para trás, depois aperta o botão de foco novamente, né, o botão de shutter até a metade, e ele vai focar no que está atrás. A câmera sabe que você está tentando buscar o que está atrás. E quando você, por exemplo, fica preso num galho, você quer fotografar o passarinho que está além do galho, você simplesmente gira ele para frente um pouquinho, não precisa de muito, aperta de novo até a metade, e a câmera sabe que você quer focar em algo que está ali atrás. E eu acho que um ponto alto, né, de fato, dessa câmera é esse foco muito inteligente. O autofoco dela às vezes falha, como de qualquer super zoom, né? Nesse tipo de zoom o foco vai para frente ou vai para trás, mas ele permite, né, um ajuste manual, semi-manual, extremamente preciso. Nos aspectos físicos, né, a câmera, como eu já mostrei, ela em aparência ela é muito semelhante a qualquer câmera. Eu tenho a mão pequena, então geralmente qualquer grip para mim é o suficiente. Dificilmente meus dedos chegam até lá. É um grip enorme que essa câmera realmente tem. A tela dele, então, não é ideal para vlog, né, já que você não consegue ver na frente da câmera. Ele apenas faz o tilt. Ele não faz o flip. Infelizmente, ela não tem um botão acessível para o ISO, e eu acho que nesse aspecto as câmeras, mesmo de mais baixo nível da Canon, levam uma vantagem, porque fica naquele pensamento, né, de que o consumidor comum ele não vai mexer nesse tipo de aspecto. E aí tem esse botão um tanto inútil, né, por exemplo, de display aqui, que muda algumas coisinhas na tela. Interessante que tem um nível aqui que eu nem tinha reparado. Mas poderia ter um botão de ISO aqui, que seria extremamente útil, né?
Mas ela tem um botão, deixa eu botar aqui no manual. Aí esse botão aqui em cima, minha nossa. Ah tá, agora achei. Na verdade é o botão do lado esquerdo. Aí, aqui sim, tem a opção de ISO, compensador de exposição, se o foco é central ou não. E nesse aspecto já a Sony leva uma vantagem extrema em cima da P900 da Nikon, que está filmando aqui. Porque os menus da Nikon é um pesadelo, para você achar como o foco é num lugar, para você achar o ISO é num lugar totalmente diferente. Então se você precisar de mudar o teu estilo de fotografia, nessa P900 o que eu faço? Eu mudo o modo. Eu vou no modo pássaro, no modo paisagem, porque é muito mais fácil do que você mudar as configurações, né? A da Sony, eu simplesmente aperto esse botão e HDR, aliás, uma coisa que essa câmera tem e que, por exemplo, a grande vantagem de uma DSLR com um sensor enorme, assim, comparado a Super Zoom, né? Um sensor APS-C dessa daqui, você fotografa em RAW e depois você consegue recuperar detalhes, né? Você diminui o highlight para recuperar detalhes nas cores brancas e você aumenta, né, as sombras para recuperar detalhes nas áreas escuras. Funciona muito bem. A T6, né, para fotografia de paisagem é ótima. Só que a tecnologia HDR da câmera da Sony, eu sinceramente, se for para me fotografar paisagem, essa câmera aqui que tem um sensor 10 vezes menor do que aquela da Canon, eu não sei qual das duas é melhor. Porque realmente as melhores fotos de paisagens tendem a ser com essa câmera aqui. Se não for necessário um ISO mais alto, por exemplo, o ISO mais baixo dessa câmera aqui é 80. Eu não sei o que significa em termos práticos exatamente, né? O ISO mais baixo geralmente é 100, como na T6, nas câmeras em geral, mas ela tem esse ISO 80, então se tiver realmente num dia de sol, ela faz imagens bem límpidas, apesar do sensor ser bem menor. E olha só que interessante, eu vou colocar aqui no modo manual, com a HDR, tá. Ali me parece que tem um bom contraste. Vamos ver se dá para escutar quantas fotos ela tira. Tirou 3, se eu não me engano. Aí, tá vendo? Aqui, ó, a versão dela com HDR. Não. Versão sem HDR, onde o mato fica mais escuro. Versão com HDR. E é espetacular. Esse HDR tira entre 3 a 5 fotos. É capaz de capturar detalhes nas nuvens e nas sombras ao mesmo tempo que a T6 eu acho que não consegue. A T6, o que eu faço? Eu diminuo, né, a exposição para capturar bem os detalhes na luz. Os detalhes nas nuvens, por exemplo, no céu, e depois eu aumento as sombras, né? Porque é muito mais fácil você recuperar as sombras no sensor digital do que você recuperar as partes claras. Mas o que acontece quando você recupera as sombras que estão muito escuras? Vem ruído junto. Então, às vezes eu vou recuperar ruído, recuperar as sombras, clarear as sombras, né? Na minha T6. E eu vejo que fica um tanto granulado, igual se a foto fosse tirada em um ISO mais alto. Enquanto que o HDR dessa câmera aqui da Sony, ela consegue recuperar bem detalhes nas sombras, só que assim, ela me permite menos edição. A foto tem que sair boa direto na câmera, né? Quando eu chegar em casa para editar, eu vou ter menos latitude, né, para mexer nela. Mas em compensação, ela já tem uma tendência às fotos já saírem melhor. E ela, além do modo HDR, ela também tem um modo DR. O que é o modo DR? O modo DR
é quando a câmera automaticamente joga os highlights para baixo e joga as sombras para cima. Então, porque toda a câmera, né, ela captura, né, a imagem em formato RAW. E, por exemplo, quando essa câmera ela sai muito límpida, o que eu reparo, por exemplo, quando eu tento fazer HDR no Photoshop? Quando eu tento fazer HDR no Photoshop, aumenta a quantidade de ruído, aumenta uma série de artefatos se as fotos não forem idênticas. Por exemplo, se uma nuvem andou 1 milímetro em relação à nuvem da foto anterior, já sai assim uns halos, né, ao redor da imagem que ficam horríveis. Não funciona, simplesmente eu nunca consegui fazer um HDR decente no Photoshop. Eu consigo no máximo fazer o blending. Enfim, talvez um dia eu faça um tutorial sobre isso, de como eu faço. Não que eu seja um mestre nisso, mas pelo menos eu já consegui algumas melhorias. Mas e tal. Então, essa da câmera aqui não, quando ela tira, por exemplo, até 5 fotos de uma vez, eu não acho que ela de fato faça HDR. O que eu acho que ela faz, ela pega informação de 5 imagens, como se fosse um super arquivo RAW, e a partir dessas informações ela faz a foto. Porque a imagem sai muito límpida, o HDR dela não sai com os mesmos problemas que normalmente você vai tentar quando você tenta fazer HDR em um outro software, por exemplo. Então ela tira várias fotos, ela junta as fotos em condições com baixa luz, ela tira várias fotos em seguida, tipo 5 fotos em seguida. Por exemplo, se a foto precisa de uma exposição de 1 segundo, ela tira 5 fotos de 0,2 segundos e junta para fazer uma foto só. Então, apesar do sensor pequeno, o desempenho dela em baixa luz é bom. O alcance dinâmico dela acaba sendo bom também, e eu reparo que, por exemplo, para filmagem o alcance dinâmico dela não é tão bom. Qualquer área que pega luz fica um pouco mais clara, qualquer área que fica meio escura e tal. Então, assim, como ela é uma câmera voltada para fotografia, eu acho que essa câmera ela usa esses recursos, né, de tirar várias fotos juntas. Assim, sai igual metralhadora, ela tira 10 fotos no segundo. Mas eu vou chegar nessa parte também. Ela tira assim, uma quantidade muito grande de fotos de uma vez, e ela usa informações dessas várias fotos para fazer uma única foto. Aí, por exemplo, pensa, que maravilha, essa câmera tira 10 fotos por segundo, então eu vou poder fazer um spray de fotografia e escolher a melhor. Não é bem assim, porque essa câmera ela tem um processamento de imagem muito agressivo. Por exemplo, quando você tira foto do céu, ela tem menos ruído do que a T6. Ela vai ter menos quadradinhos, menos pontinhos brancos, ela vai ter menos ruído do que a T6. Mas, por exemplo, no céu azul, onde é uma cor lisa, mas em regiões com mais detalhes, se você aproximar, fazer um pixel peeping, e eu vou ver se eu acrescento umas imagens no meio do vídeo, você vai ver que o ruído dela acaba sendo até mais feio quando olhado de perto, porque é como se fosse um plástico colado cheio de bolinhas de ar. A impressão que eu tenho é essa do ruído dela, porque ela tem um processamento muito grande. Ela tira uma foto em 1,3 segundos, enquanto, por exemplo, uma super zoom da Canon que eu tinha tirava uma foto a cada 0,3 segundos. Então, você pode diminuir o processamento de imagem dela. Eu não testei muito isso ainda, porque eu acho o processamento de imagem dela muito bom, fica uma imagem muito limpa, um ruído assim muito reduzido. Com certeza perde esse detalhe, né, nessa redução de ruído, mas o resultado tem me agradado, então eu não vi motivo para trocar. Mas então eu reparo assim que em algumas circunstâncias, por exemplo, você tira foto do sol, ao redor do sol fica uma auréola de ruído que, observado de perto, é bem feio. Diferente da T6, que a T6 ela tem um ruído espalhado, né? A DSLR da Canon tem um ruído espalhado de forma bastante uniforme, né? Enquanto que essa câmera aqui não, ela concentra assim nas beiradinhas dos objetos, né? Porque ela justamente tenta ali fazer um compensamento, né? Entre ruído e nitidez. Ela tem um desempenho de ISO muito bom para uma câmera dessa. Fotos em ISO 800, ou seja, dentro de uma mata escura, fica espetacular. Lembrando que ISO 800 numa câmera com sensor minúsculo desse é igual ISO 8000 numa câmera dessa, porque o sensor é 10 vezes maior e o ISO, né, é por polegada, né? Então eu não sei como é que é feita a medida exatamente, mas um sensor maior, o ISO tem um impacto menor. Então, assim, eu já tirei fotos em lugar escuro,
Tem um cachorro latindo aqui em cima, não consegue paz, mas... Então ela tem um desempenho em baixa luz muito grande, e como eu já falei, ela consegue tirar várias fotos em sequência também, o que ajuda, né, nesse desempenho aí com baixo ISO. E o ponto que eu queria chegar, tá, ela tem esse modo alto aqui, onde para mim é espetacular, ela escolhe muito bem o modo, e tem esse modo alto, deixa eu ver aqui a diferença dos nomes. O modo amarelinho, tá vendo? Superior alto. E o modo verdinho inteligente alto. Por exemplo, no modo verdinho ela não faz HDR. No modo já amarelo ela já faz HDR. E com certeza o modo verde tira algumas coisas que talvez a pessoa prefira não usar. Vamos dar uma olhada aqui nos menus. Aqui imagem, tá vendo? 20 megapixels, bem grande. Aspect ratio padrão para esse tipo de sensor, né? 4x3. Você só consegue mudar assim, diminuindo a quantidade de megapixels, porque o formato do sensor é 4x3. Então, para você aproveitar o tamanho do sensor completamente, você vai ter que fotografar nesse formato. Aqui, eu nunca coloquei no formato padrão, só coloco na qualidade mais alta de imagem, e com certeza tem um processamento maior. Formato de vídeo, até é bom descobrir que tem o formato MP4, porque esse formato aqui, por algum motivo, o Premiere da Adobe não reconhece o som, e até o Movie Maker reconhece, mas enfim. Estranho que nesse modo MP4 ele não faz em Full HD. Deixa eu ver nesse aqui. Eu achava que fazia deveria ser 1920 por 1080, né? Estranho isso daí. Eu tenho que ainda verificar os detalhes sobre a capacidade de vídeo dessa câmera. Ela tem uma lente muito clara, né? Abertura 2.8, que vai até 6.3 no zoom máximo. Como eu estava falando, essa câmera aqui, ela tem uma lente de abertura 2.8 e essa abertura, né, ela fecha até 6.3, né, até f6.3 no zoom máximo. Isso faz com que ela no zoom mínimo ela seja muito clara, muito boa para filmagem. 2.8 é uma abertura muito boa. E geralmente você, quando filma, dificilmente você vai precisar de uma grande quantidade de zoom. Ela tem um resultado muito bom em baixa luz, como as câmeras da Sony geralmente têm, né? Elas têm uma certa facilidade em lidar com ISO. Uma coisa que eu realmente gosto, né? Olha o visual, como é que ele é rápido dessa câmera. Você vira assim, você não sente um mínimo atraso, assim, no visual de LCD. É instantâneo realmente. Então, quando você está filmando, isso dá uma sensação assim, de que você realmente está vendo a filmagem que você está fazendo ali diante dos seus olhos. Tem, né, esse viewfinder. Aqui já está encostando na lente. Dificilmente vai dar para ver dentro do viewfinder como é. Mas não diria que ele é espetacular, mas é o suficiente. Geralmente eu só uso o viewfinder para objetos em movimentos, para filmar, ou então quando está muito sol, muito quente, né? Eu quero realmente esconder, né, meu olho da claridade. E eu vim pra cá porque justamente a gente estava falando sobre filmagem. Eu queria falar porque que ela é boa de filmagem. Ela, além de ter uma lente bastante aberta, né, em baixa luz, você pode ainda... É diferente da T6, né, que é uma câmera que
ela até filma, mas ela não foca durante a filmagem. Então isso já fiz um vídeo sobre isso, dizendo por que a T6 só serve mesmo para câmera fixa no tripé, e ainda assim você tem que controlar exatamente onde ela está focando. Isso aqui é muito interessante, que essa câmera aqui, ela usa o flash para ajudar a filmar, ou seja, igual um celular. Eu não sabia disso, estou vendo isso aqui agora. Isso é simplesmente espetacular. Coisa que muitas câmeras não fazem. Apesar de que, se você for filmar alguém e com um flash ligado na cara da pessoa, a pessoa vai te xingar, né? Então só serve para filmar objetos inanimados, eu acho. Redução de olhos vermelhos. Manual foco assist. Porque aqui 100% autofoco. Aí quando você coloca 100% autofoco, tá vendo? Esse anel passa a ser zoom. Aqui 100% manual foco, que eu nunca uso. E aqui o meio termo, que é igual eu falei. A câmera tenta focar. Se ela não conseguir focar no local correto, por exemplo, focou além do que você queria, volta um pouquinho para trás, tenta focar de novo, que ela já vai saber que você quer focar algo que está atrás. Então é espetacular o foco dessa câmera. Depois você se acostuma, né, a trabalhar com a parte manual e automática ao mesmo tempo, fica realmente muito bom. Focus Magnify Time deve ser quando você está tentando focar por 2 segundos seguidos, aparece um quadradinho maior no meio da tela. Então, por exemplo, você tá lá, tenta focar, deixa o botão de foco apertado. Não, tem que... É isso mesmo. Você deixa o botão apertado e depois para você focar manualmente com mais precisão. Grid Line, né, que é dividir a tela em 9 quadradinhos. Auto Review, quando você tirar a foto você quer ver ela, quanto tempo que ela fica exposta na tela, né? Picking Level eu coloco em Low, porque no High a tela fica toda branca. Tudo que fica minimamente em foco, às vezes a coisa nem está em foco, na verdade ela está embaçada, ainda assim desenha igual demonstrei anteriormente. Por exemplo, estou querendo tirar foto, vamos supor, focou nos meus dedos, você viu que ficou branco em volta do meu dedo. Agora vou focar lá no fundo, em volta das folhas ficou tudo branco, branquiçou tudo, porque é onde está em foco. Quando você coloca em High, fica mais branco ainda. Então muitas coisas que nem estão em foco fica mostrando em branco como estando em foco. Aí eu coloquei em Low porque aumenta a precisão e a cor, né, do foco. Deve ser alguma coisa de exposição. Não testei desligar isso. Um guia de exposição. Se você quer só o zoom óptico, que é o zoom de 50 vezes que essa câmera tem. Se você quer o Clear Image Zoom, que aí vira um foco de até 100%, de até 100 vezes, quer dizer. Por quê? É o foco digital, é o zoom digital, quer dizer, que é um zoom digital da Sony, que promete ser um zoom muito bom, e realmente você pode tirar fotos aí com zoom de até 100 vezes que a imagem vai sair razoável. Eu não sei como que compensa, se é através de ISO, de alguma forma que mistura. E tem o zoom digital, né, que aí vai cropando a imagem, que aí a imagem vai ficando cada vez menor. E aí o zoom é absurdo, né, mas aí a imagem vem com tão poucos megapixels que tipo assim, acho que chega a 800 vezes, mas aí vem aquele monte de megapixel quadriculado que nem vale a pena. Eu só deixo no Clear Image Zoom, que são para mim as únicas fotos que realmente prestam. Aqui é o Viewfinder ou monitor. Eu coloco no alto, né, porque quando você aproximar, por exemplo, aproxima aqui, ó. Então tá no automático. Você pode colocar só trocar eles, aqui em cima. Eu posso também trocar entre um e outro manualmente. Se eu quero que coloque data em fotos, obviamente que não.
Custom Key. Ah, tá. Compensação de exposição. É bom. ISO. Pronto, resolvi meu problema. Falei que não tinha botão de ISO, agora tem. Agora, aperta aqui. Ah, tá. Coloca o modo manual. Aperta aqui, pronto. Resolvido o problema. Falei que a câmera não tinha um botão de ISO, mas ela tem um botão que eu posso colocar o que eu quiser nele. E eu coloquei o ISO. Ótimo. Wi-Fi. Eu não tenho paciência de mexer com Wi-Fi nessas câmeras. Eu acho que pra mim não tem nenhum problema a foto ficar no cartão de memória e eu passar pro computador depois. Então eu nem aprendo muito a mexer nisso, mas poderia aprender uma hora dessa, né? Send to smartphone. Uma hora eu vou mexer nisso aqui pra ver se as fotos já vão automaticamente pro meu telefone. Mas não sei, eu gosto de mexer nessa no computador, onde a tela é maior. Então eu não vou passar direto do telefone para uma rede social, por exemplo. Porque às vezes o que parece bom na tela pequena não tá tão bom assim, né? Aqui mais algumas opções de como fazer deletar imagens, rodar elas, slideshow e tal. Protect provavelmente para não se perder. Brilho do monitor, tá padrão, volume e tal. Bom, aqui então acabamos de ver o menu, né, da câmera. Já falei dos botões, botão padrão, todo mundo já mexeu, zoom, a rodinha aqui. Ela tem alguns modos de cena também, caso você... Eu geralmente aqui nesse modo automático ela já escolhe a cena incrivelmente bem. Então eu nem uso o modo cena, eu costumo usar mais o modo cena nessa câmera da Nikon. Eu acho que aqui no modo automático tende a ser o suficiente. Ela tem o modo panorâmica, que essa câmera ela tem uma memória RAM absurda. Ela tira 10 fotos em sequência, mas depois ela demora uns 10 segundos para limpar a memória também. Então não vai achando assim que maravilha essa câmera. Uma coisa que eu comecei a falar em um determinado momento aí e parei. Ela demora 1,3 segundos para processar uma foto e demora uns 10 segundos ou talvez 13 segundos, eu não contei exatamente, para processar 10 fotos. Então você vai apertar aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui no modo manual. Ela vai tirar então 10 fotos. Aqui ela tem até essa rodinha do lado, né, onde eu posso colocar a exposição. Colocar 200. Fechar a abertura o máximo que dá, que é 2.8. Ainda assim está um pouco escuro. Só aumentar o ISO. Tá, o ISO 200 aí. Deixa eu... colocar aí no modo de... Olha só, vai tirar igual uma metralhadora, 10 fotos. Olha agora o tempo que ela demora para processar essas fotos. O que eu pensei que ela faria na panorâmica? Eu achei que ela tiraria 10 fotos e faria uma panorâmica espetacular. Eu achei que eu nunca mais ia precisar de Photoshop para fazer panorâmica com ela. Mas não. A panorâmica dela é tipo uma Cybershot como outra qualquer. Você aperta o botão, vai lá, desenha a panorâmica. Tá. Você desenha assim a panorâmica e vira uma foto de apenas 12 megapixels. Então de 20 megapixels, que é uma foto normal, cai para 12 megapixels. O modo panorâmica dela realmente é bem inútil. Foi uma grande decepção, né, que eu gosto muito, né, de fotografar paisagens com panorâmicas. E eu achei que essa câmera seria assim, simplesmente a fábrica de panorâmicas que ela nunca foi. Então aqui, né, eu ajusto, né, a exposição. Eu clico uma vez para baixo e aí ela troca para abertura. Isso eu não achei intuitivo a princípio, demorei um pouco para sacar. Nisso eu gostei mais da câmera da Canon que eu já tive, né, que tinha um botão aqui onde rodava aqui, era exposição, apertava aqui, rodava aqui em cima, era abertura. Mas é questão de prática, depois de um tempo também
Quando você acostuma, você vai mexer em outra câmera, você não quer mais saber. Então eu acredito que esse é o review. Aí eu vou também deixar algumas fotos que essa câmera fez, com algumas configurações, não todas, para vocês verem, porque às vezes eu tiro muita foto no automático dela, porque o automático dela eu acho espetacular. E como ela faz o HDR e tudo mais. Então, até mais, e creio que deu para ter uma boa ideia aí sobre a Sony HX400V, que eu acredito que hoje é a super zoom da Sony, de mais avançado nível, com esse tamanho de sensor, né? Que é um sensor de 1 polegada dividido por 3, que tem imagens que chegam muito perto dessa câmera aqui, que custou o mesmo preço, mas tem um sensor que é 10 vezes maior, e tem uma lente muito mais simples, né? Uma lente que não tem o mesmo zoom que essa daqui, mas a grande vantagem da DSLR é poder tirar foto com fundo desfocado. Essa câmera aqui com sensor pequeno, essa aqui que eu estou filmando mesmo, vocês podem ver que eu consigo, tá, o fundo está desfocado. Está mostrando aqui em detalhes, né, a câmera, e o fundo está lá, as folhas lá estão desfocadas, mas numa DSLR, por ter um sensor maior, você consegue tirar fotos de coisas maiores e ainda assim desfocar o fundo. Eu consigo usar uma lente grande, colocar, por exemplo, metade do corpo de uma pessoa e tirar, né, uma foto. Essa câmera aqui, a gente até consegue tirar foto com fundo desfocado. Mas é só, tem que usar o zoom. Deixa eu colocar aqui no modo automático, porque ela vai fechando, igual eu falei. Deixa eu olhar aqui quanto que ela fecha, né? Tá em 2.8. Vamos lá. Ela mal começa a dar zoom, ela já começa a fechar. 2.8, 3.2, 1.5. Realmente ela vai fechando, né? A gente pode ver aí a abertura, né, se modificando. Olha lá, em até f6.3, à medida que a gente usa o zoom. Quanto mais zoom, né, mais escura fica a lente. Então, mas para retrato, tô chegando perto demais. Quando a gente dá zoom, a gente consegue, tá vendo? Eu foquei a folha, a terra que está logo ali atrás já está desfocada. Então, essa câmera é possível sim você tirar retratos se você estiver distante da pessoa, tiver um dia claro, porque com o zoom a câmera fica mais escura, né, a imagem. Então é possível sim tirar retratos com essa câmera tranquilamente. Mas você vai ter que estar distante da pessoa, né? Com uma DSLR é muito mais fácil, você a 4 metros da pessoa com sensor APS-C, você já com 50mm você já consegue tirar fotos com fundo desfocado. Tem toda a questão da compressão da imagem com zoom e tal, mas não é o objetivo desse vídeo. Então, mas é uma câmera excelente, assim. Eu gosto de tirar foto de passarinhos, insetos, coisas pequenas, espetacular. E para tirar fotos de coisas grandes vai ficar parecido mais com o celular, né? Vai ficar tudo em foco, né? Fica uma foto que ela não ganha aquele ar profissional. Mas então é isso. Esse aí é o meu review sobre a Sony HX400V.